ano passado eu havia feito um vídeo falando sobre a evolução do terror digital na internet, desde os seus primórdios como os screamers e jogos em flash, até os dias atuais com obras que misturam diversas fases que vimos com o passar dos anos. Porém, hoje eu queria dar um foco especial para as nossas terras tupiniquins, onde tivemos várias joias escondidas que merecem mais reconhecimento na internet, e outras que são exóticas, porém continuam sendo bem engraçadas de se assistir. Então, no Contos da Internet de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o terror digital no Brasil. Vamos pegar um exemplo bem famoso para começar, os Jogos da Lacey, série de vídeos na qual relatam a experiência de um usuário jogando vários jogos em flash da sua infância. Porém, esses jogos são muito mais sombrios e misteriosos do que ele lembrava. Você deve conhecer essa série, vários youtubers grandes fizeram vídeos sobre ela, não somente no Brasil, mas na gringa também. Porém, o que talvez alguns não saibam é que a criadora desses vídeos, a Ghost Tundra, é uma brasileira, além de ter feito vários outros vídeos do mesmo estilo, esses que são tão interessantes quanto os Jogos da Lacey. Eu tenho duas recomendações para vocês, essa sendo Bug Murders e a Rodovia dos Imigrantes, ambos com ideias e visuais bem chamativos e interessantes. E por falar em visuais, eu acho bizarro como ninguém apontou as claras semelhanças visuais das obras de Ghost Tundra com o anime Serial Experiments Lain, seja com referências visuais às cenas do anime, ou a própria direção de arte meio industrial e suja, com a presença de cores bem fortes como o laranja e o vermelho. Até o design dos personagens lembra bastante o que é visto em Lain, com o uso de traços mais infantis que se distorcem e se transformam nas cenas mais tensas, além do constante uso de live action igualmente distorcido. Outro detalhe que eu particularmente gostei muito é como a Ghost Tundra consegue injetar um certo humor ácido dentro dos vídeos, seja em exemplos nos próprios Jogos da Lacey, como também em seus outros vídeos. São pequenas piadinhas na qual podem passar despercebidas, mas que servem muito bem como uma forma de aumentar a sensação de estranheza do público vendo os vídeos. No fim, Ghost Tundra é um ótimo exemplo introdutório do terror digital brasileiro, trazendo de volta algumas antigas febres na internet como os jogos em flash, enquanto produz um conteúdo surrealista e desconfortável. Esse estilo é bem fora da curva em relação ao que nós conhecemos como terror digital, especialmente aqui no Brasil. Talvez seja por conta disso que os Jogos da Lacey ficaram tão populares, por apresentar um formato de vídeo que foge do padrão atual de terror na internet, mas eu recomendo que vocês vejam os outros projetos dela, além dos Jogos da Lacey, já que eles também são super interessantes, além de serem mais arriscados e experimentais. O próximo exemplo já é um pouco mais obscuro, porém se vocês viram o vídeo do Viral Quest, vão conhecer na hora o título O Monstro da Várzea, este sendo um curta-metragem feito por André Pinto no ano de 2010. Eu não achei muitas informações sobre a produção do curta, já que o YouTube tá infestado de reupload desse vídeo, ao ponto que até para achar a data exata de postagem eu tive que procurar em outros lugares, nesse caso no site Cinema Pernambucano. O que chama a atenção nesse curta é a sua estrutura, pois pode-se dizer que ele é um precursor do analog horror que iria começar a existir na internet lá por volta de 2016. Eu chamo o curta de precursor muito por conta da forma em que a história é narrada, o foco na utilização de textos e fotos, vídeos ocasionais que revelam pouco da criatura, deixando a imaginação do público fazer o trabalho restante. Claro que o curta não faz parte necessariamente do analog horror, pois ele mesmo se inspira em outro gênero conhecido no cinema, na qual marca a presença desde os anos 90, que é o Found Footage, na qual de forma resumida se consiste em gravações encontradas por alguém, essas gravações na maioria das vezes apresentando algum evento paranormal que ameaça a vida de quem está gravando. Podemos dizer que o curta-metragem foi fortemente inspirado no Found Footage, enquanto abriu a possibilidade para coisas como o analog horror surgirem no futuro. O curta é feito como se fosse um documentário, relatando o estranho caso que ocorreu no ano de 2009 em Recife, no bairro Várzea. Durante 3 noites consecutivas, os moradores do bairro foram acordados por gritos e uivos extremamente altos e inquietantes. A cena troca para uma gravação feita por um morador no que aparenta ser um edifício, então podemos ouvir o barulho feito pela criatura.
Barulho esse que eu sinto que não foi muito bem editado no curta, já que a princípio era pra nós estarmos ouvindo os uivados vindos da rua, porém a falta de eco e o espaçamento no áudio acaba dando a impressão de que o som tá saindo de dentro do lugar que a pessoa tá gravando. Após isso, os bombeiros e a polícia deduziram que um animal selvagem estava solta pelo bairro, porém todas as buscas realizadas terminaram em fracasso. Nos dias seguintes, vários moradores encontraram os corpos mutilados de diversos animais em um terreno abandonado. Eu vou ter que censurar as fotos porque o YouTube é meio fresco com esse tipo de coisa, porém eu tenho que elogiar a forma que essas fotos foram implementadas, não só por conta delas serem bem editadas, mas por aparecerem bem na hora em que a nota mais alta do piano de fundo é tocada, e eu vou admitir, isso me pegou bem de surpresa quando assistia pela primeira vez. Então, finalmente no dia 31 de outubro do ano de 2009, às 2 horas da manhã, do terraço de seu apartamento, o morador Josias consegue registrar pela primeira vez a criatura em carne e osso. É então que debaixo de uma árvore nós vemos um vulto se movimentando, enquanto os mesmos uivados de antes podem ser escutados novamente. Então podemos ver a gravação mais uma vez, mas com um zoom maior, podendo ver a criatura com mais detalhes, até que... Por mais que hoje em dia nós acabamos rindo por conta do aspecto amador do curta, eu ainda acho que ele é bem à frente do seu tempo. Nessa época, o terror digital se resumia em jogos flash de 10 minutos de duração ou creepypastas ruins, até que as pessoas são recebidas com um documentário falso no estilo found footage apresentando uma criatura de forma explícita. Era algo muito novo, e enquanto o vídeo passa de fundo, vocês podem perceber o quão parecido esse curta acaba sendo com o Analog Horror, com muitas táticas usadas nesse vídeo para causar medo no público, acabando por serem usadas futuramente. Eu acho que o melhor exemplo disso é o próprio Games Edu, quer dizer... o monstro da várzea. A aparição dele é bem simples e direto ao ponto, até o jumpscare no final é bem silencioso e sutil, focando no rosto da criatura enquanto todo o som ambiente é silenciado, com apenas os seus uivados podendo ser escutados. Essa forma de jumpscare sendo muito usada futuramente, porém algo que o curta acertou muito foi o design da criatura em si. Enquanto no Analog Horror, tirando algumas obras é claro, sempre acabam usando aquele batido JPEG bugado que mais parece um void meme do que uma cena pra dar medo, aqui nós vemos o monstro da várzea inteiro, além de ter um zoom em detalhes, mostrando o seu rosto, e eu não sei como o André fez isso na edição, mas eu achei muito legal como o rosto da criatura se parece com uma fotografia, parece que a sua face não pertence ao resto do corpo, além da pele esticada, como se a criatura estivesse usando a pele de um ser humano para poder se disfarçar, porém essa pele é menor do que o corpo do monstro, fazendo ela se esticar e rasgar toda. O Monstro da Várzea acaba sendo um ótimo curta-metragem, apresentando algo que se assemelha a uma lenda urbana moderna, enquanto abre o caminho para anos depois, outras obras explorarem formatos semelhantes. E falando de Analog Horror e outros formatos semelhantes, esse exemplo aqui é bem obscuro e foi mandado para mim pelo Instagram. Me segue lá, por favor. Essa obra de Analog Horror foi feita por uma inscrita minha e acabou por chamar minha atenção, especialmente por conta da sua premissa. Infelizmente eu não tenho certeza se ela vai continuar com a série ou não, mas por enquanto vamos explorar o primeiro episódio dela. O vídeo tem o título de Flor de Lótus, então eu imagino que o próximo vai ter o nome de O Rei dos Membros. Essa piada foi horrível e eu exijo que você esqueça dela. O vídeo explora a descoberta de uma nova planta apelidada de Flor de Lótus, com o vídeo sendo uma série de documentos confidenciais relatando as pesquisas de alguns profissionais da área. Nesse momento nós descobrimos que essa flor exala uma espécie de fumaça, essa que quando é inalada acaba por alterar o comportamento do indivíduo, na qual se sente mais forte, porém também acaba por se sentir mais irritado, como se estivesse perto de explodir em alguém a qualquer hora. O vídeo então continua com outros doutores explicando a constante transformação do indivíduo que entra em contato com a planta, essas transformações ficando cada vez
mais grotescas e bizarras, com o vídeo sendo cortado todas as vezes que alguém mencionava os efeitos da fumaça exalada da planta. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse projeto tem muito potencial. Desde já eu notei vários aspectos que me interessaram na obra e me fazem querer ver mais sobre a sua história. Eu não sou atualmente o maior fã de usar ou emular mídia análoga como uma tática de causar medo, porém eu curti muito como ela foi utilizada nesse vídeo específico. Esteticamente falando, me passou bastante a vibe de um filme sci-fi dos anos 50. O segundo aspecto que me interessou bastante foi a premissa em si. Por mais que hoje em dia existam outras obras de analog horror que usam algum elemento da natureza como uma ameaça à vida humana, a diferença em Flor de Lótus está na escolha de ser uma história de época. O fato dos eventos se passarem perto da virada para o século XX acabou por adicionar um nível de curiosidade na obra, visto que nessa época a ciência não era muito avançada e estávamos no processo de descobrir várias coisas que hoje em dia usamos e estudamos com frequência. Só para vocês terem uma noção, a penicilina, um antibiótico constantemente usado hoje em dia, só foi ser descoberta em 1929, com o primeiro uso feito em um ser humano no ano de 1941. Isso no fim desperta um interesse ainda maior na obra, pelo menos para mim, pois estamos falando de uma época em que a medicina e a ciência como um todo ainda estava nesse processo de descoberta. Adoraria ver como seriam os estudos da época sendo feitos com essa planta e como conseguiriam conter os efeitos da toxina exalada por ela. Tudo isso baseado no conhecimento científico adquirido no final do século XIX. Porém, existem alguns pontos negativos sobre a obra. Eu sinto que ela tá muito perto de se distanciar desse padrão cansado que é seguido dentro do gênero, porém o vídeo ainda cai nas armadilhas do analog horror que são batidas. Eu acho que o melhor exemplo para se usar é esse, quando o doutor vai falar os sintomas das transformações mais avançadas da planta e a tela acaba se distorcendo e ficando spooky, entre aspas. Se vocês voltarem naquele vídeo que eu fiz sobre o declínio do analog horror, eu comento sobre essa tática de distorcer a tela quando alguém vai falar algo importante pro plot. No fim, isso é uma parada mais batida que os próprios jumpscares de filmes hollywoodianos, na qual o pessoal gosta de criticar. Eu acho que se essa cena fosse só o doutor citando os grotescos sinais de transformação enquanto ele claramente se mostra desconfortável e confuso enquanto descreve, talvez acabaria por ser uma cena muito mais tensa, visto que não só a transformação por si só é nojenta e macabra, mas os doutores não fazem a menor ideia de como conter isso. Assim, brincando com a premissa de ser uma história baseada no século XIX, ninguém tem conhecimento suficiente para entender o funcionamento dessa toxina, e a falta de respostas deixaria a situação muito mais tensa para o público. A minha recomendação é: mostre tudo que a toxina pode causar e deixe explícito como ela desafia o conhecimento da época. Você já tem uma premissa interessante, não precisa deixar ela em segundo plano em prol de um sustinho broxa. Outra coisa que não é bem uma crítica, mas eu ia curtir se os vídeos fossem em PTBR. Isso é algo que também se aplica para Ghost Tundra. Eu não vejo a necessidade de produzir a obra em outro idioma, a não ser que seja realmente uma decisão artística do criador. Mas no geral eu achei muito interessante esse começo, isso vindo de uma pessoa que não é muito chegada em analog horror. Não sei se a Alice, inscrita que fez o vídeo, planeja continuar com a série, mas eu vejo muito potencial nela. Aliás, quem puder dar uma força pra ela e assistir o vídeo já vai ser uma tremenda ajuda. Bom, até agora vimos animações surrealistas, um documentário found footage falso e uma promissora série de analog horror. Já foram exemplos bem diversos do terror digital feito por brasileiros. Porém, eu queria também falar sobre algo engraçado que acontece aqui. Gente gravando aparição. Vocês estão ligados naquela cena dos Sinais? Um monte de criança em Passo Fundo tá gravando à frente de uma casa, quando do nada um ET aparece andando? Então, é tipo isso. Fora a parte de que o filme teve um orçamento de milhões. O primeiro vídeo que eu quero comentar tem o título de O Monstro da Várzea. Só que não se engane, ele não tá conectado de forma alguma com o curta-metragem original que a gente falou agora há pouco. Outra coisa que não faz sentido é que o vídeo é brasileiro, mas a descrição dele tá em espanhol. E pra quem tá me perguntando como que eu achei esse vídeo, eu realmente queria te responder, mas eu também não sei. Ele só se materializou na minha homepage. O vídeo é só um cara dizendo que encontrou o chupa-cabra, ou seja, o título do vídeo já foi pelos caralho.
Aí, gente, ó. Tá no Tapicuru o bicho, ó. Olha lá, gente, ó. Olha lá, passando lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, gente, ó. O chupa-cabra. Enquanto isso, ele tá orando o Pai Nosso 2 de tão cagado que ele tá. Deus é mais, tá repreendido em nome de Jesus. Vou invadir. E assim, se eu visse o chupacabra na minha frente, é certo que eu ia estar do mesmo jeito? Agora só me responda uma coisinha. Isso parece o chupacabra ou um cachorro que só tava passando na rua? Literalmente o cara apontou a câmera do celular pra um cachorro caramelo e começou a soltar o dicionário Aurélio de orações. Tadinho do caramelo, tava procurando uma cadela no cio e achou um culto a céu aberto. Pra mim, esse chupacabra tá mais pra um macaco ou um cachorro. Cachorro não anda assim. Porra, verdade. Esqueci que cachorro não anda de 4. E já que tamo nesse clima de gravar bicho, bora ver o lobisomem uivando em Recife. Caralho, tudo que é paranormal acontece no Recife. É monstro da várzea, é chupacabra e agora é lobisomem. Na verdade, a parte do lobisomem é questionável. Eu não tô vendo nenhum nesse vídeo. Aí você pode argumentar que, mas e o uivado que tem no vídeo? Então, amigo, eu te respondo. O caramelo do outro vídeo finalmente achou uma cadela no cio. O melhor é o cara comentando que o som vem da rua e que quanto mais perto dele, mais alto o som fica. O que por si só faz sentido. É assim que o som funciona. O som vem da rua, gente, lá de baixo. Quanto mais se aproxima, mais o som aumenta. Só que no vídeo o volume do uivado continua o mesmo, independente da onde que o cara tá gravando vá. Vamos se aproximar mais. E só pra terminar, é bem conveniente na hora que ele aponta a câmera pra lua cheia, começa um uivado. Esse que agora parece estar no pé do ouvido do cameraman. Os lobisomens de Recife, pelo visto, são tudo avançado. Aprenderam a dar teleporte e uivar na mesma frequência que um stock sound pra vídeo. Quem acredita em Deus, deixe o link. Olha só, mais de 2.000 pessoas deixaram o link nesse comentário. Então que tal deixar o seu link aqui também? Aproveita e já se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre esse vasto mundo que é a internet. Então é isso, eu sou a NZ e aqui eu me despeço. E cuidado com os lobisomens aí, quem mora em Pernambuco, tá? Ou é o monstro da várzea, ou o cachorro caramelo. Eu não sei, o Recife tem muitas lendas urbanas.